José Boto confirma que Flamengo já está em negociações por reforços antes do Mundial de Clubes. E Flamengo garante quantia milionária ao passar de fase em vencer o Botafogo da Paraíba. É isso mesmo. Fala, nação rubro-negra. Está começando aqui mais um vídeo. Já quero pedir a você que deixe aquele like maroto aqui e se inscrever no canal e ative o sino, não se esqueça. Porque quando você se inscreve e ative o sino, dá o like e comenta, o YouTube entende que esse conteúdo é relevante e vai oferecer esse conteúdo para mais e mais espectadores. Então faça isso que eu estou pedindo, não cobro nada, é de graça, dá o like, se inscreve e ative o sino de notificação. Agora vamos às notícias, informações do Clube de Regatas do Flamengo. E ontem, nação rubro-negra, o Flamengo venceu a equipe do Botafogo da Paraíba no Maracanã por um placar de 4-2. O primeiro jogo, jogo de ida, que foi lá na Paraíba, o Flamengo havia vencido por 1 a 0. Uma expectativa da torcida no jogo de ida era que o Flamengo goleasse o Botafogo da Paraíba, só que isso não aconteceu. Venceu por um placar magro de apenas 1 a 0 e com um garoto das categorias de base, o Joshua, que por sinal ontem não entrou em campo. Estava relacionado, estava no banco de reservas do Flamengo, mas não entrou em campo. Felipe Luiz optou por colocar outros moleques da base. E o Flamengo está classificado para a próxima fase da Copa do Brasil e embolsou com essa classificação 3 milhões de reais. A fase de Copa do Brasil, cada fase que o time vai passando, mais dinheiro ele vai ganhando. Esse dinheiro se traz do dinheiro dos direitos de imagem, ou seja, do direito de transmissão do clube. Então, todos os clubes que disputam a Copa do Brasil, quando eles vão passando de fase, eles vão embolsando sempre algum valor milionário ali. Esse dinheiro vem dos direitos de transmissão, entendeu? Para quem não sabe de onde que vem o dinheiro que é injetado da Copa do Brasil, que os clubes recebem, é o direito de transmissão. Ou seja, como a transmissão essa temporada está exclusivamente aí da Amazon Prime Video, então é ela que paga os clubes pelos direitos de transmissão. Então todo clube recebe uma quantia muito generosa para ter os seus jogos transmitidos pela Amazon Prime Video. Ontem os gols do Flamengo foram marcados por Danilo, Pedro, Cebolinha e Varela. E o Flamengo não pode tomar aqueles gols que tomou ontem, isso é fato. Porém, estava com o time ali reserva, tá? Inclusive na zaga tinha o menino João Vitor, que, cara, na minha opinião é um bom zagueiro, tá? É um bom zagueiro. Ele estava ali junto com o Danilo. E o primeiro gol, que foi o gol do Henrique Dourado, cara, o Matheus Cunha entregou a paçoca ali, viu? Por quê? Ele saiu do gol quando não era pra ter saído. Porque o Henrique Dourado é um jogador que já é um jogador velho, já assim, de idade. Já tem aí mais ou menos 35 a 36 anos. E é lento. Se o Matheus Cunha fica no gol ali, não sai ali de forma espalhafatosa, talvez o Flamengo não tinha levado aquele gol, porque logo quando a bola entra, o Danilo já estava chegando para fazer a cobertura. Então, dava para aquele gol ter sido evitado. Mas está explicado por quê que o Matheus Cunha não é mais o goleiro titular do Flamengo. O Flamengo teve que ir ao mercado e contratar o Rossi, porque o Matheus Cunha não passa confiança nenhuma. E o segundo gol da equipe do Botafogo aconteceu por uma felicidade ali. O cara lá da equipe do Botafogo da Paraíba foi feliz, pegou uma bola lá que sobrou para ele de fora da área, bateu bem na bola e acabou que fez o gol. Mas, cara, não é motivo para o torcedor ficar vaiando o jogador, que inclusive vou falar sobre isso aqui novamente. Dessa vez não aconteceu com o Michael, mas aconteceu com o Matheus Gonçalves. Gente, não pode vaiar jogador. O cara tá jogando mal, mas se você vaiar, se a torcida continuar vaiando, vai afetar mais ainda. Então o psicológico do jogador vai lá embaixo, cara. O cara já não tá fazendo uma boa partida. Aí a torcida começa a vaiar, pegar no pé. Aí piora, mano. O que tá ruim piora mais ainda. Então essa torcida aí, que é modinha, fica vaiando jogador, o Flamengo ganhando, cara. O Flamengo ganhando. E a torcida fica vaiando jogador. Pra mim isso é torcedor modinha, pra mim isso não é flamenguista não. Tudo bem vaiar depois que terminar o jogo, se o jogo tivesse aí 0 a 0, sendo que o Flamengo tinha a obrigação de ganhar, ou então o Flamengo tivesse perdendo. Mas, cara, o time ganhando, já de 2 a 0 e a torcida vaiando o jogador, cara. Tudo bem que Matheus Gonçalves ontem, mais uma vez, não fez uma boa partida. Ele não fez uma boa partida, isso é fato. Mas vaiar o jogador, cara, com o jogo rolando, eu sou completamente contra isso acontecer. Tudo bem, o torcedor pagou ingresso, e por sinal o ingresso caro, porque os ingressos do Flamengo sempre são caros, que essa diretoria, ela até baixou o preço dos ingressos nesse último agora, mas não baixou tanto assim. Porque o Palmeiras, no jogo contra o Flamengo, a Leila Pereira colocou o ingresso a 20 conto, tá? A 20 conto. Já já nós vamos falar mais sobre essa atuação que o Flamengo vai fazer diante da equipe do Palmeiras no próximo domingo pelo Campeonato Brasileiro. Então, a gente não pode vaiar. Os torcedores que estavam lá no Maracanã não podem vaiar o cara ainda no primeiro tempo, o Flamengo ganhando de 2 a 0. Isso não pode acontecer. Então, vamos parar de ser essa modinha da porra e vamos apoiar o time sem pensar duas vezes, porque isso aí é jogar contra o próprio patrimônio.
E ontem, nação, o José Boto, em entrevista à Flamengo TV, disse que o Flamengo, juntamente com seu departamento de scout, né, que é o departamento que faz contratações, disse que o Flamengo já abriu negociações para as contratações da janela antes do Mundial. Isso mesmo. O José Boto disse em entrevista à Flamengo TV, disse o seguinte: vai abrir a janela no dia 1º ao dia 10 de junho para as equipes que vão disputar o Mundial. E depois vai haver a janela de inverno, que é a janela normal que tem todo ano. Só para deixar claro aqui para os torcedores que o processo de monitoramento, seleção e discussão interna já está terminado. Temos alvos identificados e já estamos em fase de negociações com eles, para que eles venham o mais rápido possível para se juntarem a nós e fazer o elenco do Flamengo ainda mais forte, afirmou o diretor de futebol José Boto à Flamengo TV. Ou seja, a diretoria do Flamengo, juntamente com o seu departamento de scout, já fez o monitoramento dos jogadores que o Flamengo pretende trazer e já está em fase de negociações. Ele falou mais ainda, falou que não vai ventilar esses nomes para que não possa atrapalhar, né, nas negociações. Mas o que se sabe até o momento é que na mira do Flamengo tem Wesley do Al Nassr, Pedro do Zenit, que é um ponta também, Wesley do Al Nassr e Pedro do Zenit são pontas, tá? E um meio campista, fala-se muito de Wendel também, e o... Fala, tô aqui pra pedir pra você se inscrever no canal. Nós estamos chegando próximo aos 1000 inscritos aqui no canal, então é muito importante que você se inscreva. Tá vendo esse botãozinho aqui embaixo com o nome inscreva-se, um botão vermelho? Se inscreve, cara, se inscreve. É de graça, não tô pedindo nada pra você pagar, apenas se inscreva, porque é muito importante. Se você se inscrever, dar o like e comentar, o YouTube vai entender que esse conteúdo é relevante e vai enviar pra outras pessoas que também são flamenguistas e têm interesse sobre o nosso clube, nosso amor. Então se inscreve, cara, é de graça, se inscreve, vai. Vou esperar você se inscrever aqui. Se inscreveu? Agora sim, pode retornar a assistir o vídeo. O departamento do Flamengo já vai trazer o Jorginho, que já está fechado com o Flamengo. Por mais que o Mauro César Pereira soltou uma notícia ontem dizendo que depende disso, depende daquilo, mas, cara, dificilmente o Jorginho não vem pro Flamengo, tá? Dificilmente. Ele já se despediu lá da equipe do Arsenal e vem para um novo clube. Não teve uma proposta assim realmente atraente aos olhos do Jorginho e o seu staff para que ele vá para o mundo árabe. A proposta mais atraente que teve foi a do Flamengo, então a gente pode dizer que o Jorginho já está praticamente fechado com o Flamengo. Cara, e o Wendel? Ele já teve o nome ventilado ao Flamengo umas 2 ou 3 vezes, por uns 3 anos seguidos. Ele já faz um tempo que está jogando lá no Zenit da Rússia. Ele ia vir para o Botafogo, e ontem saiu a notícia que ele não vem mais para a equipe do Botafogo. Então já se ventila de novo o nome dele junto ao Flamengo. Cara, essa situação do Wendel lá da Rússia, na época isso até me cansou, sabe? Porque ele tava naquele imbróglio, vinha, não vinha, vinha, não vinha. Ele quer ir jogador do Fluminense, mas disse que é flamenguista. E acabou que ele fez foi renovar na última vez que ele teve o nome ventilado ao Flamengo, fez foi renovar o contrato com o Zenit. E agora o Zenit tá fazendo uma meio que limpa lá no seu elenco e começou a distribuir seus jogadores. Ou seja, vai já vender alguns jogadores, se desfazer de alguns jogadores da equipe e contratar novos. E o Wendel, ele tava tudo certo pra ele vir pro Botafogo e simplesmente não vem mais. Sabe-se lá por quê? Já é costume dele e o staff dele fazer isso com a equipe do Flamengo. Se eu sou o Flamengo, cara, eu só vou atrás dele se realmente ele tiver a palavra e falar que realmente vai sair. Porque ele já veio umas 2 ou 3 vezes ventilado aí ao Flamengo e nunca vem, pô. Então é fazer, gente, o torcedor, a equipe do Flamengo, a diretoria do Flamengo de otário. Tudo bem que naquela época a diretoria do Flamengo era formada por Marcos Braz e Rodolfo Landim, que era o presidente. Marcos Braz era o vice-presidente de futebol. Tá certo que tinha um amadorismo do caramba naquela época, tinha. Na minha opinião, o José Boto é mais profissional em relação a contratações. E se eu sou o Flamengo, se eu sou da diretoria do Flamengo, eu boto as cartas na mesa e falo: cara, você vem de fato pro Flamengo? Se a gente fizer a proposta que você vai vir, porque já tá umas 2 ou 3 vezes que você tem aí a proposta do Flamengo e dispensa. Diz que vem, na última hora diz que não vem. É assim que tem que ser, cara. Tem que ter sangue nos olhos e pulso firme, porque ficar dependendo de jogador se vem ou não, o cara dá a palavra dele, fala que vem de última hora, diz que não vem, vai pro outro canto, ou então permaneceu, no caso dele, permaneceu no clube que ele já estava e pelo contrário, renovou ainda com o time que ele já estava. Então, a gente tem que resolver melhor a situação. Tem o nome ventilado do Flamengo dele agora novamente, e de fato, é um bom jogador, O Flamengo precisa de um volante. Tendo em vista que Pulgar está estourado, De La Cruz e o Alan também. Vamos falar aqui, nação, que domingo o Flamengo vai enfrentar a equipe do Palmeiras lá no Allianz Parque, em São Paulo, e o Flamengo tem a obrigação de não perder. Se empatar, até dá para engolir um pouco, por quê? Cara, o Palmeiras é uma equipe qualificada. Só que temos uma responsabilidade maior do Palmeiras do que do Flamengo. Por quê? O Palmeiras vai lotar o seu estádio, porque, como eu já havia falado antes, a Leila colocou o ingresso do Palmeiras a R$20, cara.
O ingresso do Palmeiras está dado. E alguns torcedores que tem um plano de sócio torcedor nem vai pagar nada. Só vai tirar lá no site o ticket lá do ingresso, vai pro jogo, nem vai pagar. Então, vai ser um caldeirão, cara, aquele Allianz Parque domingo. E o Flamengo tem a obrigação de não perder. Por que eu digo obrigação de não perder? Porque se o Flamengo perder, o Palmeiras vai abrir 7 pontos de vantagem do Flamengo. E, cara, campeonato brasileiro é um campeonato de pontos corridos e é muito difícil, cara. Você alcançar um clube da qualidade do Palmeiras, que é com 7 pontos de vantagem, é muito difícil. Porque a gente vai depender de uns 3 a 4 tropeços do Palmeiras. Ou seja, ele tem que perder 3 ou 4 jogos, até mesmo talvez se empatar, o Flamengo não consiga alcançar. Até porque o Flamengo também precisa fazer a parte dele. Porque foi falado que o Felipe Luiz falou que a prioridade era o Campeonato Brasileiro, sendo que perdeu alguns jogos aí, que não era para ter perdido, empatou, que não era para ter empatado, empatou contra o Inter e empatou contra o time fraquíssimo do Vasco, que antes de ontem quase foi eliminado lá pelo time lá que eu esqueci o nome agora. Passou na Bacia das Almas nos pênaltis, porque o time do Vasco é muito ruim, cara. É muito ruim. O Flamengo perdeu 2 pontos, porque ganhou só 1 porque empatou. Com o Inter Internacional, até vai lá porque é um time bom. Mas com o Vasco, sinceramente, são pontos que o Flamengo não poderia ter perdido. Agora o Palmeiras tem uma vantagem, por mais que o Flamengo vença a partida, o Flamengo ainda não vai assumir a liderança, tá? Mas aí o Flamengo não pode perder, porque senão a disputa por pontos corridos se alonga demais. E o Campeonato Brasileiro, como eu já havia falado, é um campeonato bem difícil, e se abrir 7 pontos de vantagem é muito difícil alcançar, porque o Palmeiras tem que perder alguns jogos e o Flamengo ganhar todos os seus jogos, entendeu? Então depende de uma combinação de resultado dos dois clubes. É isso aí, nação rubro-negra, espero que vocês tenham gostado do vídeo. Mais uma vez, quero pedir a você que se inscreva no canal, deixe o like e ative o sino de notificação para ser notificado de quando sair de novo vídeo. Agora, vamos finalizar o vídeo. Valeu, falou e saudações rubro-negras.